Olá pessoal, sou Otávio Benigon, estamos iniciando mais um Benigoncast, como sempre com convidados muito especiais. E hoje recebo aqui um convidado que vai ilustrar a nossa audiência, o nosso conteúdo, trazendo a sua experiência de vida e sua experiência de trabalho. Eu recebo hoje Bruno Marlielli Colombo, formado em Direito pela PUC de Campinas, também pós-graduado pela FGV, atuou por mais de 10 anos em várias praças no estado de São Paulo, com parte de regularização de imóveis, soluções cartorárias, profissão que ele atua hoje, gradual e no agronegócio. Bruno, fala um pouquinho de você, o que eu deixei de falar que é importante mencionar no início da nossa conversa, na sua apresentação. Boa noite. É um prazer estar aqui, agradeço bastante o convite, fiquei lisonjeado. Sobre mim, né? Eu iniciei minha carreira profissional logo após a finalização lá da faculdade em Campinas, e lá eu acabei começando a atuar e despertou para mim a vontade de atuar muito na parte contratual e na parte cartorária. Certo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas. Então esse ramo de empresas, contratos, sempre me chamou a atenção. Paralelamente a isso, na minha família, o meu pai, ele foi funcionário público por 34 anos, atuando na parte de desapropriação, a parte de loteamentos. Então eu sempre tive essa proximidade com essa questão envolvendo contratos, imóveis, empresas. Já tinha uma ligação, pelos negócios da família. Perfeito. E aí eu acabei focando mais nessa área. E foi quando me despertou o gosto pela parte cartorária, que unia muito essas questões. É meio que um complemento, né? Um complemento, exatamente. É claro que, paralelo a isso, a gente sempre tentou unir muito a minha família, né? A questão dos negócios da minha família, nós nunca deixamos de lado isso, né? Então eu tenho um paralelo ali, um pezinho ali na agropecuária, no agronegócio. Entendi. Você vem do agro também, Vim do agro. Então, assim, tudo isso complementou perfeitamente para minha vinda aqui para o Mato Grosso do Sul, que é um estado muito forte no agronegócio, né? E eu me sinto extremamente acolhido aqui, pois desde que eu comecei a minha área profissional ali na advocacia, focando em tudo isso, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria de fato conseguir passar no concurso de cartório. E que é uma grande concorrência, um grande desafio, né? Com certeza, que eu teria vindo para cá e que teria sido um estado tão gostoso, tão bom, no qual assim, me acolheu muito bem, né? Então, um breve resumo aí do que aconteceu foi basicamente isso, né? Muito interessante. E fala um pouquinho do processo do concurso. Você faz o concurso a nível de estado e aí você tem a opção de escolher a cidade para você atuar ou é direcionado? Como que funciona e que cidade que você está atuando no seu cartório? Perfeito, seu Otávio. Então, é o seguinte, desde 1988 começou modificou a questão dos cartórios no Brasil. Né? Em 88 a Constituição trouxe lá um artigo no qual não podia mais ser passado de pai para filho, mas sim por concurso público. Então, desde 88 instituíram-se concursos públicos dentro, e aí teve toda uma sistemática que foi criada, e essa sistemática é para que cada estado tenha o seu concurso. Entendi. Então, eu prestava, né, no caso, concursos para alguns estados que estavam em volta do estado de São Paulo, que é o meu estado natal. Entendi. Né? E o meu interesse era justamente estar perto para não poder ficar muito longe ou ter um pezinho ali para ajudar sempre minha família quando pudesse. Entendi. E aí eu passei no estado do Mato Grosso do Sul, né? Quando saiu a prova do estado, foi uma das provas mais complicadas que nós tivemos naquela época, porque era muito reduzido o número de cartórios, porque é um estado muito novo, é um estado pequeno. Certo, e com isso aumentou a concorrência. A concorrência é enorme, né? Então, assim, as notas de corte foram altíssimas e eu até me surpreendi com o meu desempenho, né? Porque eu sabia que eu estava estudando com muito foco, mas não sabia que eu estava tão bem. Poxa, que bom, focado. Hein? Foi uma notícia boa, né? Foi uma grata surpresa, assim. Foi uma notícia muito boa quando eu pude ir passando as etapas, que são 3 etapas, e eu fui vencendo uma por uma. E me surpreendeu muito, porque quando chegava nas etapas finais, eu olhava para o lado e quem estava na fila ali para fazer as provas comigo eram professores de cursinho meu. Olha só. Que eu admirava. Então eu olhava, eu falava, meu Deus, eu já tô ali
né? Eu tô concorrendo com eles. Que legal. Então, assim, foi muito gostoso. E aí, essa colocação que a gente pega, essas 3 fases, elas geram uma pontuação final, e aí é por pontuação. Quem fica em primeiro tem a opção de escolher as cidades que estão ali na lista, né? Que aí tem uma questão toda de vacância, organização dentro do próprio Tribunal de Justiça, que é quem cuida dessa organização, os tribunais de justiça de cada estado. Certo. E aí eles colocam ali, eles elencam no edital do concurso quais são as cidades que estão vagas. E aí cabe a cada um, de acordo com a sua colocação, fazer a escolha daquelas cidades que estão à disposição. Interessante. No meu caso, o que aconteceu, né? E aí elucidando que a pergunta do senhor e o porquê de eu estar em Dourados, né? Eu passei e escolhi o distrito de Itaú. Que aqui pertinho. Isso, aqui próximo a Dourados. E aí o que aconteceu? Ali em Itaú não tinha infraestrutura o suficiente, e por pertencer o distrito à cidade de Dourados, eu acabei fixando brevemente a residência ali na saída para Itaú, ali no Parque Alvorada. Entendi. E então eu acabei pegando gosto pela cidade naquele começo, né? E fui muito bem acolhido aqui. Então, assim, fiz muita amizade, em diversas áreas, seja na parte espiritual, religiosa, social, enfim, de tudo. Bom relacionamento, né? E aqui a vida aconteceu para mim, né? E isso há um ano atrás? Isso praticamente há um ano atrás, vamos falar. Mês que vem vai dar um ano. Olha aí. E foi tudo muito rápido, seu Otávio, tudo muito rápido, assim, eu falo que foi uma graça de Deus, assim, sabe? É uma coisa que a gente... Eu falo que eu tenho poucas certezas de coisas da nossa vida, mas uma que eu tenho é que eu preciso continuar aqui, porque essa graça é muito forte. Então, assim, gostei muito de ter ficado aqui, só que o Tribunal de Justiça, nesse nosso concurso, ele deu a opção para que a gente fizesse uma reescolha, caso a gente quisesse. Entendi. E me apareceu uma oportunidade ainda melhor de um cartório, que foi para Nioaque. Então, dentro desse período de 6 meses, o tribunal deixou a gente fazer uma reescolha do local. Para mim era mais interessante lá. Apesar de ser a Praça de Dourados, trabalhar em Nioaque me trazia mais segurança financeira. Então eu acabei mudando para lá justamente por causa dessa questão de segurança financeira. É uma cidade muito esquecida, mas muito promissora. Ela tem se tornado cada vez mais forte, tem tido uma pequena entrada e acredito que vai existir uma expansão ali do agronegócio ali. Então é uma cidade que tem tudo para evoluir. Então eu tô bem feliz ali com as questões envolvendo a cidade, né? Entendi. Nhoaque está sempre nas pautas nacionais aí, devido à passagem também do nosso ex-presidente Bolsonaro ter se destacado ali, ter cumprido parte aí do seu tempo no Exército ali nessa cidade de Nhoaque, não é verdade? Perfeito, seu Otávio, é isso mesmo. Inclusive o pessoal comenta bastante isso lá. Né? O Exército é muito forte lá, né? É muito forte por conta da fronteira, o histórico da guerra, Brasil-Paraguai, que se deu ali, né? É isso mesmo. E foi o ponto culminante, né? Inclusive da vitória, né? Isso mesmo. Nioaque tem uma história muito rica, muito bonita, né? E que é pouco divulgado, né? Eu acho que acredito que acabou ficando um pouquinho abafado pela questão da proximidade ali com Bonito. Jardim e tal. Mas tem um histórico muito bonito, é muito rico, é uma cidade muito rica mesmo de cultura, conteúdo. Né? E também tem a questão do dinossauro, né? Que é a cidade dos dinossauros. Cara, fala um pouquinho com a questão do dinossauro. Pois eu só ouço falar. Me disseram, ainda não fui, mas me disseram que já até está catalogado, né? Uma pegada de dinossauro mesmo lá, né? Que foi encontrada uma pegada de dinossauro e até tem um passeio que pode ser feito para as pessoas irem lá em loco, ver a pegada, né? E parece ser bem interessante. Tem vários passeios, várias coisas assim que o pessoal acaba tentando implementar ali, que é bem bacana, né? Então acho que é bem interessante para as pessoas também ali que estão naquela rota ali, quero ir fazer alguma coisinha diferente, mas quero ir para Bonito depois, ou dar uma passadinha lá em Nioaque. Tem coisa interessante, tem coisa muito legal lá que o pessoal às vezes não sabe, né? É interessante, é bom lembrar desse detalhe. Eu estava esquecendo o detalhe do dinossauro de Nioaque. Pois é. Tem gente que fala também, né? New York? New York, isso aí mesmo. É um negócio mais elevado mesmo, pois né? É. Que bom, isso é ótimo. Eu gostaria de a leitura, perguntar para você qual a leitura que você faz do nosso judiciário brasileiro hoje como um todo. Certo. Hoje, o que acontece? O cartório ele é atrelado ao judiciário, né? Mas ele é a parte extrajudicial, né? Então, ele é uma parte do desafogo. Então,
como eu posso falar do judiciário? Eu saí dessa parte, porque toda a minha parte profissional, né, até pouco tempo atrás, era voltado para a questão do judiciário. Diretamente. Eu atuava como advogado, então fazia muita regularização, muita coisa que eu precisava também na advocacia atuar âmbito jurídico. No âmbito jurídico, envolvendo principalmente o judiciário. Eu acho assim, hoje em dia, existem muitos profissionais novos, muito bem capacitados para enfrentar as novas demandas ali dentro do judiciário. Certo. É claro que o judiciário hoje ele é inchado, né? Ele passa por vários problemas com esse inchaço. Hoje a gente vê sentenças demorando muito, né, para sair. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas eu acredito assim que à medida que o tempo vai passando, vão se criando novas ferramentas. Eu acredito que a mentalidade das pessoas tem cada vez mais amadurecido e mudado para que as coisas evoluam melhor, né? E a gente anda em conjunto ali com o judiciário, porque, na verdade, a nossa função é um desafogo. Entendi. Né? A nossa função extrajudicial, muitas vezes, é livrar a parte do judiciário para questões que não envolvam litígios, brigas, para que isso possa ser feito de uma maneira mais rápida, prática e barata, né? Para que não sobrecarregue o nosso sistema judiciário, para que ele cuide de coisas mais pesadas, coisas mais relevantes, né? Coisas que não vai envolver questões mais simples de se resolverem, né? Questões que já estão mais ou menos equalizadas, perfeito. No sentido de mais fácil uma atuação e evitar de sobrecarregar mais o judiciário, né? Perfeito. Um outro detalhezinho que é muito interessante explicar. Comenta-se que o nosso estado do Mato Grosso do Sul é um dos estados que cobra as taxas cartorárias mais altas do país. E a gente percebe isso no decorrer da nossa rotina que a gente tem aí, né, do dia a dia, tanto civil quanto parte de registro de imóveis, tal, a tua atuação do registro de imóveis, né? A minha atuação é no tabelionato de notas, na escritura. De notas. Ah, perfeito, tabelionato de notas. O meu precede o registro de imóveis. Precede, perfeito. Mas, enfim, todas as taxas sofrem essa... Todos os cartórios. Todos os cartórios, né? Perfeito, sofrem essa questão... Taxação. Você acha que tem algum estudo no sentido de melhorar isso? E eu gostaria de também perguntar para você o que você pode atender, não atendendo no município, o que você pode fornecer de serviço? Porque às vezes até eu também confundo. O que pode fazer? A escritura pode fazer em qualquer município? Não, mas o registro sim. Como é que é? Certo. Isso realmente gera muita confusão mesmo. Muita dúvida, né? Muita dúvida. Então explica para nós, explica para nossa audiência. Aí. Certo. Na verdade, é a principal dúvida, né, do pessoal. Mas assim, tentando esclarecer, né? O que acontece hoje? Hoje, a minha atuação, existem vários tipos de cartório, né? A minha atuação hoje, ela é no tabelionato de notas. Certo. O que o tabelionato de notas faz? Ele dá segurança jurídica para que as partes, principalmente para que as partes elas possam formalizar a vontade delas de forma juridicamente adequada. Certo. Então, qualquer coisa que você queira formalizar de um negócio jurídico, você pode fazer por uma escritura. Porque o que é uma escritura? Uma escritura nada mais é do que um contrato. Uma escritura pública é um contrato público. Certo. E que ele vai ter um atestamento ali de fé pública da verdade. O que eu estou colocando ali, o que eu estou atestando, aquilo ali é verdade, aquilo ali é seguro. Então eu vou fazer todo um levantamento ali de certidões, verificando matrículas, verificando toda essa questão, esse envolvimento jurídico todo, que nós temos todo um cuidado para que a parte saia dali segura. E aí, entrando até na questão que o senhor perguntou, né? Pode ser feito em outro lugar? Não pode? Como é que funciona, né? Então, vamos lá. Existem vários tipos de cartório, né? O cartório do tabelionato de notas, ele faz escritura, ele faz reconhecimento de firma, ele faz autenticação de cópia, ele faz testamento, ele faz procuração. O registro de imóvel, ele é como se fosse um registro de nascimento do imóvel. Então, aquele registro de nascimento que todo mundo conhece, que todo mundo sabe... É na origem. Não tem tudo ali? O nome, o pai... O registro de imóvel nada mais é do que o registro de nascimento da matrícula, do imóvel, de um imóvel. Cada imóvel tem o seu registro. Ali, a minha escritura, que é o contrato público, vai ter que registrar ali, para mostrar que existe uma transação. Mas que burocrático que é isso? Por que tem que ser dessa forma? Ora, veja bem, isso traz uma segurança jurídica enorme para a população. Mas é muito caro
Não é muito caro se você for parar para pensar. Porque se você for pegar países mais desenvolvidos que o nosso, mas com outro sistema, como por exemplo os Estados Unidos, eles pagam muito mais caro e não têm a segurança jurídica que nós temos. O senhor quer ver um exemplo? A quebra que teve há pouco tempo atrás ali, a quebra da bolsa que teve há pouco tempo atrás ali, que deu nos Estados Unidos, foi por causa disso. Eram hipotecas atrás de hipotecas atrás de hipotecas, não se tinha mais rastro das hipotecas que suportavam tudo aquilo e quebrou. Então, assim, isso é muito difícil de acontecer porque fica tudo ali. Tudo que é feito aqui para mim, por mim, é registrado ali no registro de imóvel. Entendi. Então, toda essa sistemática que o Brasil criou, ela é muito importante. E aí, a importância de fazer um instrumento público. Ah, mas por que eu não posso fazer um contratinho particular? É facinho, um monte de gente, inclusive, faz isso, é uma prática, infelizmente, comum. Inclusive, a gente faz também. Não traz a segurança jurídica necessária, né? O que pode acontecer? Ah, mas o que pode acontecer? Bom, na prática, o que pode acontecer é a pessoa vai lá, vende para o senhor, vende para outra pessoa. Certo. E aí? Aconteceu um caso comigo mês passado, da moça chegar desesperada no cartório, alegando que o cartório tinha feito ela de boba. Você vê. E a gente explicou para ela, minha senhora, mas cadê a escritura? Ah, mas não tem escritura, a gente fez contrato. Ah, então quer dizer que a senhora só veio aqui reconhecer a firma, reconhecer a assinatura da senhora? Foi. Então sinto muito em explicar, mas provavelmente o titular que estava aqui anterior a mim deve ter explicado para a senhora a importância de ter feito isso por escritura pública. A senhora preferiu não gastar dinheiro com isso. Correu risco. Correu risco e agora realmente perdeu o imóvel. Que coisa, hein? Né? Porque não fez o passo a passo certo. Sim. Né? Então, eu já falei assim, desses dois tipos de cartório, né? Mas tem o de registro civil, que é o que faz o nascimento, o casamento, o óbito. Esse é um outro tipo de cartório. Também existe o cartório de protesto, quando a pessoa não paga. Porque esse não é nada simpático, né? Nem um esse pouquinho. não é nada simpático. Nem um pouquinho. É verdade. Então, assim, ele vai atrás e ele joga pro SPC e pro Serasa. Sim. Então, é muito importante. Às vezes as pessoas acham que é o SPC e o Serasa, mas o mais importante de tudo é ir no cartório de protesto. É protestar, ali, né? Porque lá ele joga pro SPC e pro Serasa. Interessante. Né? E uma outra coisa super interessante que ninguém talvez saiba, né? Mas que é muito interessante falar. Mas e a questão dos 5 anos? Meu nome vai estar limpo daí 5 anos. Isso é bom esclarecer. No protesto não é assim, o protesto fica para sempre permanece, ali, né? Permanece, entendeu? Então tem toda essa dinâmica de segurança jurídica por trás dos cartórios, eu entendi. Né? Então assim, quando você entende a sistemática, você pode até achar um pouco burocrático ali sem entender, mas para nós que estudamos a sistemática, a gente vê uma segurança jurídica muito grande, né? Então assim, infelizmente, aí entrando no assunto das taxas que o senhor perguntou, infelizmente cada estado tem a sua tabela que reflete a realidade de cada estado. Então hoje, por lei, cada estado ele cria a sua tabela de valores, né? E dentro dessa tabela de valores ele enquadra o que bem entende o próprio estado. Entendi. Então, por exemplo, um estado igual o estado de São Paulo, que existe uma transação financeira maior, eles não acreditam que seja interessante cobrar algo muito caro. Muito caro, né? Então, eles... O Paraná também é uma referência boa, que tá até muito próximo, inclusive muita gente faz esse trabalho lá no Paraná. Até há um comentário que foi uma inteligência burra, que eles tentaram taxar tanto que acabaram criando possibilidade para as pessoas irem buscar outras praças, né? Isso. Outras cidades, devido à grande diferença que dá nas próprias taxas, né? Sim, sim. E aí eu vou até entrar nesse assunto para o senhor, seu Otávio, mas assim, e aí continuando a dinâmica das taxas, né? Então o que acontece? Hoje, o estado do Mato Grosso do Sul, ele está ali numa média, vamos falar, de valores gerais do Brasil. Ele está na média. Tem o senhor está entendendo? Tem menos. Então exatamente. O senhor vai para alguns países do norte, o senhor vê coisas bem caras. O senhor vai para alguns países, alguns estados do norte, perdão, o senhor vê alguns valores mais elevados. O senhor vê estados paralelos aqui ao nosso, com exceção do Paraná, valores bem equivalentes ao nosso. Alguns estados isolados, valores um pouco menor, um pouco maior. Certo. Então, nós estamos hoje aqui no estado dentro de uma média, o senhor está entendendo? Então, não é algo muito fora do padrão do que se vê por aí.
É claro que as taxações, os repasses, né? Porque como funciona essa questão do valor? Existem 2 valores ali que a gente separa. É o valor que o tabelião ou que o registrador vai receber e o valor de repasse. Repasse, eu percebi. São inúmeros repasses, né? Associações, instituições, agremiações. Perfeito. Tem lá uma série de beneficiários dessas taxas, né? Perfeito. E isso são repasses que nós temos que fazer. Então, são repasses até para o município, né, de ISS. Sim. Depois desses valores, nós também temos que recolher o imposto de renda, que hoje é instituído no país que a gente tem que recolher o imposto de renda sobre pessoa física. Então, existe a taxação de 27,5%. Então, assim, é uma dinâmica que, às vezes, nós temos que... As pessoas talvez não enxerguem, mas nós temos que batalhar muito porque... existe uma questão financeira ali por trás complicada, né? Nós temos que trabalhar com alto fluxo de valores, mas nós temos que nos resguardar também, né? Porque existe toda uma questão aí dinâmica de responsabilidade civil, de pagamento de infraestrutura interna, né? Mas essas taxas, elas de fato, elas existem, né? E aí variam de cada estado. Hoje, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, cobra-se uma taxa um pouco maior do que em alguns outros estados. E aí só finalizando essa questão da taxa para explicar a dinâmica para o senhor, né? Como que acontece. Hoje, a Lei 8.935, que é a lei que trata da nossa profissão, né? Dos notários e registradores, o que ela fala? Ela fala que a parte, de fato, ela pode buscar quem ela bem entende para fazer a escritura. Entendi. Contudo, não pode haver uma captação ativa da pessoa em praça que não é dela. Então, isso não pode. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui, igual nós estávamos até comentando mais cedo. Isso. Eu não posso chegar aqui, eu não posso chegar aqui e sair divulgando como se eu estivesse atuando aqui, porque eu não estou, isso não é verdade. Entendi. Então, eu não posso fazer isso e não faço isso. Certo. Isso é totalmente contra a lei. Então, por exemplo, se alguém vem de fora fazer algo como se fosse uma captação ativa aqui, isso é proibido. Entendi. O senhor está entendendo? Então, assim, nós... De que forma que você pode desempenhar, que chega a demanda até você, que você pode atender sem efetivamente infringir a E aí até exemplificando a forma que acabou naturalmente surgindo para mim, né? Acontecendo. Então, o que aconteceu, né? No meu dia a dia? Eu acabei socialmente fazendo a minha vida aqui. Igual eu estava explicando para o senhor. Mudei há alguns meses lá para Nioaque, já faz, acredito que uns 6 meses, mais ou menos, uns 5 meses. E a minha vida social acabou ficando aqui. Então, de final de semana, eu tenho uma vida social extremamente ativa. Entendi. Né? Então, assim, eu vou para 3, 4, 5 lugares no final de semana tranquilamente. É um me ligando daqui, outro me ligando ali. Então, o boca a boca acaba te fazendo conhecido. Verdade. Então, assim, eu tenho amigos de São Paulo que mudaram para Campo Grande. Tenho amigos de São Paulo que querem fazer coisas comigo. Então, assim... Vai surgindo naturalmente, exatamente. Né? E o tabelião, seu Otávio, para o senhor ter uma ideia, é a pessoa de confiança. Claro. E ele tem que ser a pessoa de confiança de quem quer fazer o serviço. Isso. Porque as pessoas acham que tabelião é tudo igual, que escritura é tudo igual. Que se eu for lá no Paraná, eu vou fazer uma escritura que é igual aqui. Se eu for lá em Brasília, se eu for no Mato Grosso, se eu for em São Paulo. Mas não é. O tabelião, ele tem a sua técnica. Entendi. Cada tabelião é de um jeito. Cada tabelião vai fazer um contrato de um jeito. É a mesma coisa do senhor procurar um advogado, um contador para cuidar. O senhor está entendendo? Então foi nessa confiança que as pessoas acabavam vindo. Ô, Bruno, você faz? Faço. Nós fazemos pelo e-notariado. O e-notariado é um sistema que a gente pode usar, um sistema eletrônico que nós podemos usar. Tem uma sistemática que a gente tem que seguir, todo um regramento de competência que a gente segue, mas a gente usa principalmente o e-notariado para fazer toda essa transação. E funciona super bem. Né? Então, assim, existe muito esse desenvolver aqui, né? No começo, quando eu entrei aqui, seu Otávio, para o senhor ter uma ideia, não era muito bem difundido o e-notariado, né? A assinatura eletrônica. Não era mesmo. Só alguns cartórios. E aí, com essa nova leva... Eu ainda acho que ainda é pouco difundido, porque muita gente, mas será que vai funcionar? Que vai funcionar essa assinatura eletrônica? O que efetivamente, quais os serviços que a pessoa pode utilizar esse serviço hoje e que é
viável, tanto economicamente e também pela questão de tempo. Certo. Hoje, economicamente, extremamente viável, questão financeira e de tempo. Não tenha dúvida que assinar a escritura hoje pelo e-notariado vale super a pena. Né? Só exemplificando para o senhor, tem uma empresa que está fazendo uma usina solar, né? Ela é uma empresa instituída aqui dentro do estado, né? E ela está fazendo uma usina solar em Água Clara. E eles fizeram uma usina solar lá em Nioá, que gostaram tanto do meu atendimento que pediram para eu fazer as escrituras para eles. Então, pelo e-notariado, pela regra de competência, eu posso fazer essa escritura, então eu faço essa escritura para eles. Né? Então, olha a economia de tempo que a empresa tem, né? De só ter que assinar. O rapaz responsável da empresa está sempre na estrada, ele para ali em algum local, ele fica centrado ali, já assina, já... O rapaz lá de Água Clara me ligou essa semana agora que passou, olha, maravilha, deu certo, tal, tava indo viajar, tava no meio da viagem, processo, né? Tava no meio da viagem, você me salvou a vida, porque então assim, ajuda muito, muito, muito mesmo. Hoje no estado de São Paulo, praticamente assim, muitos atos são feitos assim, e aqui tem acompanhado esse desenvolver, sabe? Então eu fico muito feliz em poder atuar e dar essa opção. Bacana. Né? E em caso de venda de veículo também é possível? Em caso de venda de veículo já não. Né? Hoje o regramento ele é muito específico para alguns atos, né? Então escritura, hoje o senhor pode casar por videoconferência também, apesar de não ser a minha área. Meninos, temos uma solteira aqui, a Gabi, né? É bom saber disso, né? Também. Sim, então. Já é casado, eu também sou casado. Mas existe toda essa sistemática ainda a desenvolver, né? Entendi. Uma assinatura hoje, por exemplo, ela pode ter um reconhecimento de firma hoje de forma remota, né? Então existe toda uma sistemática envolvendo isso e que eu acredito que vai aumentar cada vez mais. A tendência é popularizar, né? Para o senhor ter uma ideia de como aumenta e como o pessoal tenta trazer esse desafogo do judiciário, agora há pouco tempo, saiu super fresquinho aí, uma alteração na nossa resolução para que a gente possa fazer inventário até envolvendo menor de idade. Olha só. Que antes não podia. Menor e incapaz, agora pode. É lógico que a gente ainda está esperando uma regulamentação aí para fazer a comunicação com o Ministério Público. Mas assim que sair isso, nós já vamos poder fazer isso também. Então, assim, é tudo em prol do desafogo, é tudo em prol da praticidade. Entendo. O senhor está entendendo? E aí, só tocando no assunto, só fazendo uma ressalva aí, envolvendo também o e-notariado, né? Na questão da competência que nós havíamos comentado. O que acontece? Hoje, o senhor até me perguntou da questão das taxas. Em abril, houve uma mudança nas taxações aqui do Estado. Então, houve uma diminuição do valor das escrituras e uma redistribuição dos valores, o que tornou a grande maioria dos preços para muitas cidades extremamente atrativos de serem feitos aqui dentro do estado. E Dourados está nessa lista? Não? Sim, todos. Alguns imóveis de Dourados se enquadrariam, né, dentro dessa atratividade. E o que é o parâmetro de enquadramento? Então, aí eu acredito que vai da negociação da pessoa. Porque, por exemplo, e aí vai depender da praça. O que as pessoas têm que entender... Você chama praça é a cidade, A cidade, isso. E aí o que as pessoas, às vezes, elas têm que enxergar, têm que entender é que muitas vezes... existia uma cultura de que o tabelião ele não poderia ser acessível, que tinha que ser regularizado ou tinha que ser feito alguma coisa, mas não era pelo tabelião, era por um outro intermediador, ou era por uma outra pessoa, tal, e não é verdade isso. Na verdade, o tabelionato ali, que é o principal, a principal fonte de formalização jurídica adequada da vontade das partes, ele está ali disposto. E é claro, torno mais uma vez a falar, vai de tabelião para tabelião, né? Eu tô falando de mim, no caso. Eu tô sempre disposto a querer ajudar e regularizar o máximo possível. Isso é muito importante. E gera confiança, né, para o teu cliente. Você chama de cliente? Ou... Eu chamo de usuário, né? Na verdade, isso é um usuário, é um serviço que acaba sendo um serviço público de atuação privada, né? Entendi. Porque eu assumo toda a parte de gastos, de custos, né? Então, eu sou uma empresa, entre aspas, vamos falar assim, né? Perfeito. Com responsabilidades públicas. Então, assim, toda essa dinâmica, né, colocada à disposição das pessoas traz essa confiança. E com essa redução dos valores,
eu percebi uma mudança mesmo de cultura das pessoas em querer procurar mais, cada vez mais aqui o estado, e passou-se a ser atrativo realmente, dependendo da situação. E aí, se a negociação, por exemplo, ela envolve só as partes realmente, e vocês procuram diretamente o tabelião, sem algum intermediador, o senhor está entendendo? Passa a ser algo extremamente atrativo, por exemplo, a partir de 350, 400 mil, passa a ser extremamente atrativo. Daí para baixo, passa a ser extremamente atrativo fazer aqui dentro do estado. Superior a isso, aí eu acredito que vai muito da negociação das pessoas. Porque eu não posso ser hipócrita de falar, porque eu sei que tem muitas pessoas que vendem cursos aí que falam, não, mas vai lá para o Paraná, porque o Paraná é a taxa mais barata do Brasil. Você ouve falar muito nisso. Isso, e realmente é a taxa mais barata do Brasil, mas não é bem assim. Não é bem assim. O que pega? Então, onde que pode estar, de repente, uma armadilha? Os problemas, as armadilhas. A principal é a falta de segurança jurídica e inadequação de atuação de alguns colegas de profissão, né? E aí a gente volta naquela questão da atuação ativa, que não pode ser feita. Aquela atuação captatória, que não pode ser feita. Quem né? faz a propaganda, oferece o serviço de uma forma ou que tem até, ou até, por exemplo, representantes. Né? Então, assim, isso é lógico que a gente não é algo que eu estou levantando aqui, mas assim, culturalmente na cidade, caso você vai falar com um ou com outro, você sabe que existe uma atuação, que nós não podemos provar de quem é, né? Mas por trás, de acordo com as correições que nós ficamos sabendo, né? Até documentos que são disponibilizados, a gente sabe que existe uma fiscalização ali por trás e que acaba pegando, né, esses cartórios que acabam agindo de maneira incorreta. Inadequada, né? Inadequada. Então, assim, essa falta de segurança jurídica... E aí, o porquê que gera essa insegurança? Porque pode gerar uma nulidade do ato. Então, esse ato ele pode ser nulo. Então, a escritura que o senhor fez, ela pode se tornar nula. O barato já pode se tornar caro. Um barato que sai caro. Então, muitas vezes, alguns planejamentos também que são feitos de algum tabelião para o outro não são adequados. Eu tive um caso, por exemplo, aí que eu peguei de um advogado que veio desesperado para mim. Ele virou e falou assim, Bruno, mas como é possível? Todo mundo fala que lá era mais barato. Eu tive que pagar 14 mil. Aí eu falei, opa, mas espera aí, como 14 mil? Aí eu fui fazer as contas, mas aqui dava 10 mil. Você vê, cara. Então, assim, foi. Então, assim, existia essa crença antigamente, que de fato ela existia, né? Mas a realidade não é bem assim. A realidade não é bem assim. É claro que existem casos e casos. Existem casos que provavelmente vai valer a pena, né? Mas não são todos. Eu acredito que hoje, pelo sistema registral que Dourados tem implementado e pelo que eu observo do Estado, tem ficado cada vez mais difícil, inclusive essa questão do Paraná. Eu não sei porquê, mas eu percebo que existe aí uma certa barreira aos registros das coisas de lá. Né? O negócio é fazer por aqui mesmo, ficar tudo em casa. Eu acredito, assim, é uma coisa mais... Fica mais perto também, mais perto, mais prática. Caso dê alguma retificação, alguma coisa, você procura, você sabe aonde a pessoa está, você sabe quem é a pessoa, e é por isso que eu falo pro senhor, vai do tabelião de confiança. Não é só aquela pessoa que vai fazer uma divulgaçãozinha bonita para você, ou vai te falar algo que é para te agradar, que não poderia, mas vai falar algo para te agradar. Não, você tem que ir uma pessoa correta, uma pessoa que faz tudo dentro da legalidade, uma pessoa que te inspira confiança. Como todos os segmentos, né? Qual que é o seu contato, Bruno? Poderia deixar o seu Insta, seu contato, para a gente já também estar publicando aqui. Vou passar aqui para o senhor, porque eu decoro bastante coisa de lei, mas de telefone... De telefone já... Mas já pega aqui para passar para o senhor. Tá bom. Aí você já fala, a gente já vai também deixar na legenda e a gente vai estar informando isso também. Claro. Lembrando que eu estou falando com o Bruno aqui, Colombo, ele que é advogado, veio de Campinas, né, pós-graduado pela FGV e está atuando no estado aqui. Posso falar como cartorário? Sim, sim. Cartorário, tabelião. Cartorário, notário, né, na cidade de Nhoaque, mas mora aqui em Dourados e está muito feliz aqui com a cidade, com as amizades que já conseguiram decorrer aí desse ano, né, que está completando de residência aqui. Sim, e veio para ficar, né, Bruno, com certeza, né? Graças a Deus. Ficou o número aí? Peguei Vamos aqui. Lá. É 67. Vamos lá.
999-34-1012. O Instagram é Cartório Colombo. É Cartório Bruno Colombo ou Cartório Colombo. Agora não me recordo ao certo, mas é só procurar lá que vai aparecer. Perfeito. Tá? E aí é isso. Maravilha. Fica já registrado o contato, passar para a nossa edição. O Saulo, grande produtor ali, nos dando o respaldo da edição. É isso aí. Bruno, muito obrigado pela sua contribuição excelente, pela sua presença, excelente bate-papo, uma amizade que está surgindo aqui. Claro. Né? Desejo sucesso para você lá em Oaque e também aqui em Dourados. Obrigado também pela preferência, já esteve prestigiando a nossa loja, comprando o material aí lá do seu cartório, né? A gente fica muito feliz com isso. Agradecendo muito ao nosso Deus, que sempre tem sido extremamente generoso com todos nós, né? Assim como você tem motivos para agradecer, a gente também tem. Então, assim, nossa gratidão eterna ao nosso Deus. Deus é tudo. Deus é tudo, né? Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, seu Otávio. Grande abraço para o senhor também. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, pessoal.